Sim. Faço parte. Está faltando um. Ah, não. Cezinha não é parte. Agora ele chegou, agora tem. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfetanolamina produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da ata anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ed Thomas. Presidente Massafera, solicitar a dispensa da leitura da ata, porque já é de conhecimento de todos os deputados, se possível. É regimental. Em discussão a ata, não havendo oradores inscritos, em votação, quem for favorável permaneça como está, aprovado. Eu registro a presença dos deputados Ed Thomas, Ricardo Madalena, Rafael Silva, Gileno Gomes e o Cezinho Madureira. A pauta do dia de hoje é a deliberação dos requerimentos apresentados para dar aprovação. Acho que todos nós fizemos requerimentos convidando ou convocando pessoas e nós, em regra, temos como praxe convidar as pessoas que venham depor na CPI ou numa comissão e se essas pessoas não comparecem, então nós convocamos. Ocorre que algumas dessas pessoas que estão aqui relacionadas, elas estão sendo convocadas porque elas são membros efetivos da comissão dentro lá da CPI no ICESP e elas têm informações que somente sendo convocadas nesta CPI, elas poderão prestar esclarecimento. Então, daí já justifico que essas pessoas que estão sendo convocadas é por necessidade até jurídica de que elas aqui venham. Então, vamos começar pelo requerimento. E tem um deputado, solicitante, deputado Cezinho Madureira, solicita que seja convidado o doutor, professor Ideu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que presta informações relacionadas à fosfetanolamina sintética. Em discussão, não havendo oradores inscritos na discussão, em votação, quem for favorável permaneça como está, aprovado. Item número 2, requerimento do deputado Cezinha de Madureira, que solicita que seja convidado o professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina, para que preste informações relacionadas à fosfetanolamina sintética. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, quem for favorável permaneça como está, aprovado. Item 3, requerimento do deputado Cezinha Madureira, que solicita que seja convocado o professor, que seja convidado, desculpe, o professor Dr. Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, para que preste informações relacionadas à fosfetanolamina sintética. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, quem for favorável permaneça como está, aprovado. Eu queria dizer a presença do nosso deputado Wellington Moura, né? E o Ed Thomas. Requerimento do deputado Rafael Silva, que solicita que seja convocado o doutor Durvaney Augusto Maria para que preste esclarecimento sobre o tema objeto desta CPI.
Em discussão, não havendo oradores inscritos à discussão, em votação, quem for favorável permaneça como Pela está. ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cezinha Madureira. Primeiro, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas, companheiros, mas o senhor falou convocação? É convocação. Porque, como o professor Dr. Durvaney, ele faz parte da auditoria dos serviços efetuados junto ao Instituto do Câncer, existe um protocolo de confidencialidade. Então, ele somente poderá vir aqui depor mediante convocação. Não pode ser convite. Não pode ser convite. Okay. Então, ele será convocado. Ok. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Cumprimentar Ricardo todos os Madalena. pares e Vossa Excelência e já dizer para o Cezinha da Madureira, nosso querido deputado, que os demais também, é o mesmo caso, estão fazendo parte do contexto junto ao ICESP, na auditoria ou membro já funcionário do ICESP, que faz parte da pesquisa fosfoetalonamina. Muito obrigado. Está esclarecido, né? Bom, então, em discussão, encerrada a discussão, em votação, quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Requerimento do deputado Rafael Silva. Solicita que seja convocado o doutor Roberto Juan Arai para que preste esclarecimento sobre o tema objeto dessa CPI. Eu também esclareço que ele está sendo convocado porque ele é parte da comissão de análise dentro do ICESP. Pela ordem, senhor presidente, Pela só ordem. a título de informação mesmo, queria solicitar à Secretaria da Mesa que nos informasse no regimento qual o procedimento realmente alegado no regimento que tem que ser convocado. Porque eu acho que aí, após um convite, depois pode-se elaborar os termos de confiabilidade, de confidencialidade, mediante aos contratos, a tudo aquilo que for que a lei permitir que seja. Só queria, a título de informação mesmo, eu não sei, queria saber se essa é a prerrogativa do regimento mesmo, se tem que ser dessa forma, se tem que ser convocado e não inicialmente convidado. Porque no trabalho, dentro dos termos assinado de confidencialidade, eles têm certas respostas que não podem dar porque estão obrigados a cumprir o termo. Então, por precaução, eles sendo convocados, eles já estarão liberados, né? Apenas, quando a gente convoca, a gente dá um prazo para que ele venha. E, nesse caso, nós vamos mandar a convocação onde eles estipulam a data que possam vir. Então, com essa liberdade, nós faremos. Tá, mas eu só queria saber do regimento. Até pedi à minha assessoria aqui que desse uma olhada. Há um requerimento nesses termos. Cabe à comissão aqui aprovar ou não. Certo. Se Vossa Excelência assim o quiser, nós colocaremos em votação o requerimento convocando. Não, eu não gostaria que colocasse em votação, até porque já sabemos o resultado, mas previamente aqui, penso eu que sabemos o resultado. Era só para entender mesmo, só para entender. Bom, eu espero que o esclarecimento que eu tenha dado Está ótimo, satisfatório. está ótimo, era só para entender. Muito obrigado. Então, encerrada a discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. O requerimento do deputado Rafael Silva, que solicita que seja convocado o doutor Salvador Claro Neto para que preste esclarecimento sobre o tema objeto dessa CPI. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Obrigado. Votar aprovado. Requerimento do deputado Ricardo Madalena. Solicita que seja convocada a doutora Bernadette Chiofi e a doutora Eliane Santana Longo para que prestem esclarecimentos
sobre o tema objeto dessa CPI. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Este último requerimento, item 8, que é de minha autoria, eu acho que é desnecessário a segunda parte, somente a primeira, convocação do professor cientista Gilberto Charich, pois o item 3, o Cezinha já fez o convite ao professor Luiz. Então, o senhor Só retira o observação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem? Pela ordem. Pois não. Deputado Madalena, mas não seria... são duas pessoas diferentes, eu acho que poderia contribuir, não? O que o senhor acha? Tudo bem, se não tiver objeção da parte do deputado Cezinha, para mim tudo bem, pode fazer a leitura na íntegra. É a mesma pessoa, não é? Não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ah, tá. No então, item no 3 caso, é o tem professor Dr. Luiz Davidovich. Mas aí presidente. tem que rejeitar o item 8 só porque está dupla, no caso está... Não é o item 8, é item 9, deputado Cezinha. Aqui está. Não, aqui é item 8 para mim, aqui consta item 8. Perdão. Requerimento 9. Perdão, item 8. Só levanta a seguinte dúvida. Nós aprovamos a convocação do Dr. Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Sim, eu gostaria de ouvi-lo. Isso, E ponto. o item 3 já Então, está... no item, Desculpa, eu entendi agora, entendi. no teu Perfeitamente. requerimento, no item 8º, o requerimento número 9, seja convocado o Dr. Gilberto Quieres e novamente o professor. Então, nós não convocaremos novamente o professor Luiz Davidovich, em virtude dele já está Convocaria o professor Gilberto. Isso, Põe em perfeito. discussão, então, Tá bom. por favor. Então, Mas aí não teria que rejeitar o item e refazer para depois Não. você não ter problema na frente juridicamente? Por mim, que sou autoria, não tem problema nenhum. ok. Precisa consultar a mesa. não, a mesa esclarece o seguinte, é Pela- convite para as duas pessoas. Só pode fazer agora, formalmente, se houver acordo de todos, senhor presidente. O senhor faz um item agora e todos aprovam, senhor presidente. É apenas a modificação. A modificação. Aprovando, Hein? havendo acordo de todos, não. A modificação é a modificação apenas eliminando o convite, Ok, a convocação é só retificar, novamente, é só que é retificar. abundante. Né? Estou de acordo. Diz no latim, quod abundat non nocet, o que abunda não prejudica. Tá? Então, fica assim, o requerimento, no pedido do deputado Ricardo Madalena, solicita que seja convocado o doutor Gilberto Quieres para que preste esclarecimento sobre o tema objeto da CPI. Em discussão, não havendo oradores inscritos em votação, permaneçam os deputados que forem favoráveis. Aprovado. Senhores deputados, agradeço muito. Nós vamos, paulatinamente, convidar duas pessoas, por vez, dependendo do atendimento. Eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre a questão dos nossos horários. Vocês preferem que a gente continue fazendo essas reuniões às terça-feiras, 14h30, ou às quarta-feira, 14h30? Aí submeta. Nas terças, né? Voto pela terça, né? Gileno, Ricardo, Terça, teu colega. Rafael Silva, qual a opinião? Eu Quarta-feira. não faço parte Quarta da do colégio de líder Eu da também não faço terça-feira. parte do colégio. Então, tem meu livro. Colégio de líder, terça-feira. Terça tem um colégio de líder. 12h30. É que quarta-feira, em geral, todos os plenários estão já requisitados por comissões, tudo isso, previamente. A não ser que a gente fizesse quarta pela manhã, tipo 11 horas, assim. Rafael. Eu preferia esse horário na terça-feira. A gente dá sequência ao trabalho nas terça-feira, 14h30. Senhor presidente, como ficaria o colégio de líderes, no caso? Eu estou dizendo pela Vossa Excelência que é líder também, eu também sou líder. Eu até pedi, eu estou dizendo porque eu pedi a mudança, eu vou fazer parte dessa CPI, e vai ser o mesmo horário. Eu estou achando como é que a gente vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, senhor presidente. Tem um espaço na quarta-feira? Quartas à tarde é mais difícil.
O deputado Rafael Silva, terá eu, o senhor, Gileno. Estamos aqui com 4 líderes aqui. 5 líderes, Ricardo Madalena também. Nós estamos dizendo que... Poderia ser terça pela manhã, né? Ou Se terça. houver concordância de todos os pares. Não, quarta pela manhã, tipo 11 horas? Não dá pro... Hein? Quarta-feira já tem comissão de transporte. Quarta-feira? Quarta é feriado. Então vamos fazer assim, a próxima reunião, semana que vem, nós teremos um feriado. Nós faremos na terça-feira, de novo nesse mesmo horário. Depois nós já mudamos para a Voltamos quarta. Tá bom? Então, a Ok. próxima reunião às 14h30 da 14h30 terça-feira. na terça-feira. novamente, presidente. Ok? Então, agradeço a presença dos... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Rafael. A gente aprende em filosofia que a pergunta é mais importante que a resposta. A busca da verdade. A busca da verdade, ela tem que fazer parte da cabeça do ser humano. E através da busca da verdade, o ser humano cresce, se desenvolve. A gente tem também na filosofia o ceticismo, que é a skepsis, que é a busca. O ceticismo, na realidade, não é duvidar de tudo, não. É duvidar buscando uma resposta. A dúvida com sentido positivo. Não é duvidar apenas no aspecto negativo. Será que, entendeu, funciona? Quer dizer, isso é o positivo. Isso aí faz parte, inclusive, do entendimento das pessoas quando vem uma criança que pergunta muito. Essa criança é inteligente, ou seja, essa criança vai desenvolver a inteligência mais que outra criança que não se interessa. Apenas para a gente pensar. Eu falei na semana passada de uma cápsulazinha, né, que eles falam, que serve para tirar dor, né, para problema diversos aí. Aí tem um sobrinho da minha esposa, o pessoal está falando dessa coisinha lá, desse remedinho, e ele deu para o sogro dele, estava com a mão inchada, não podia mexer com os dedos, estava tomando remédio. Aí o sogro dele tomou esse remedinho de noite, e no outro dia ligou para ele, né? Falou, olha, incrível, minha mão desinchou e eu estou movimentando os dedos. Não sei se tem efeito colateral, eu acho que isso tem que ser buscado. Inclusive, eu quero conseguir uma cápsula dessa, para ver se eu entrego num instituto aqui em São Paulo, para ver se tem algum efeito colateral que prejudique. Porque todo remédio, ou quase todos, né, praticamente todos, tem efeitos colaterais e prejudicam a saúde. O remédio faz mal para o rim, faz mal para o fígado, faz mal para isso, para o estômago. E eu quero saber se aquele remedinho também tem esse efeito colateral. Aliás, nós buscamos por muito tempo, né, com conversas e pesquisando também, os efeitos colaterais da fosfoetanolamina. E, pelo que consta, não houve efeito colateral. E eu quero, inclusive, fazer um comentário. Eu recebi a visita de muita gente ao longo do tempo, Madalena também, Roberto Massafera e os outros deputados. Nós tínhamos pessoas aqui, pacientes, que tomavam morfina. A morfina, ela causa problemas terríveis para o corpo. Inclusive, prende o intestino, aí o cara passa a ter problema de hemorroida e outros problemas mais que ele não tinha. E aí a pessoa falou, comecei a tomar fósforo, parei de tomar morfina, a minha saúde, pelo menos nesse aspecto, ficou outra, totalmente diferente. Então, essa busca de uma verdade, ou, se não for verdade absoluta, relativa, ela faz parte do próprio pensamento que leva o ser humano ao crescimento. Então, eu quero realmente que a gente possa entrevistar as pessoas. Eu não tenho aquela velha opinião formada sobre tudo, não. Né? Igual o Raul Seixas falou, tem coisa bonita, agora que foi dita há pouco tempo, não é só no passado. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aliás, Parmênides falava da opinião, falava muito da opinião. Platão falava da opinião. Eles não gostavam de opinião, não. Eles gostavam da razão, da busca da razão.
da busca da verdade. Quando eu vejo uma pessoa, na minha opinião, calma, essa opinião tem algum lastro, tem alguma pesquisa, tem alguma busca, tem algum desprendimento seu? Ou será que essa sua opinião é uma coisa que criou raiz no seu interior e é colocada apenas como um objeto de orgulho? Então, eu entendo que para a gente buscar uma realidade que seja um benefício para as pessoas que precisam, o orgulho nosso tem que desaparecer. E nós precisamos realmente adotar a ideia de Platão e de muitos outros pensadores do passado, né? Vamos buscar, vamos questionar. E o Sócrates falava, a pergunta, repito o que eu disse, é mais importante que a resposta. E ele respondia pela maiêutica. Maiêutica significa arte do parto. Arte do parto. A mãe dele era parteira. Ele fazia nascer de dentro da cabeça das pessoas a ideia. Nascer é o parto que ele fazia, de ideias. Então, gente, é isso. Eu tenho certeza absoluta de que essa é a proposta dessa CPI. Uma proposta que não vai levar em conta um orgulho pessoal, uma vontade pessoal, ou uma verdade pessoal, mas sim a busca. Só isso, presidente. Parabéns a todos os companheiros aqui por esse trabalho. Eu queria comunicar a presença do deputado Márcio Camargo e queria lembrar o deputado Rafael Silva que, por ordem lá do ano 1400, um cientista chamado Copérnico, Nicolau Copérnico, ele desenvolveu a teoria que era dominante na época, que a Terra era fixa e o Sol girava em torno da Terra. E a teoria que ele falou, heliocêntrica, é que a Terra girava em torno do Sol, e foi uma coisa muito discutida e ficou paralisado. 100 anos depois, Galileu Galilei provou que a Terra girava em torno do Sol. E, na época, a Inquisição, na Igreja Católica, como estava escrito nos livros conhecidos, que era o Sol que girava em torno da Terra, ele foi condenado, né? Foi preso e ele teve que, para ser solto, renunciar aos seus conhecimentos e declarar de público que a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra. E hoje, 500 anos depois, nós sabemos que isso não é verdade. Então, a ciência evolui lentamente, aos poucos. Então, é o que nós estamos passando. Alexander Fleming foi zombaram dele, né? Quando a penicilina, um penicílio meu Deus do céu, começa a fugir da cabeça as coisas. Exatamente. Aquele bichinho ali que progride ali, um fungo, penicillium, fungo. Então, quando ele entendeu que a colônia do penicillium matava outras colônias de outros fungos ou de bactérias, ele começou a desenvolver um trabalho sobre o penicillium, aquele fungo, e gozaram com a cara dele, acharam que esse cara está ficando louco. E, no fim, a loucura dele fez com que milhões de pessoas deixassem de morrer. Então, eu acho tudo isso muito importante. Então, por isso, eu entendo essa CPI. E, no ano 168, Ptolomeu falou que a Terra era o centro, né? Nicolau Copérnico, em 1453, foi mudar esse pensamento. Mas, graças a Deus, muitas pessoas querem realmente o progresso e querem a busca de verdades. Tá bom. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu só quero agradecer o conhecimento adquirido aqui, né? Beber dessa sabedoria, não é verdade? Fantástico ouvir o Rafael, nossa presidência, enfim. E guardo com simplicidade simples que uso na minha profissão diariamente, que ouvir é muito mais importante que falar, certo? E que nós já tivemos aqui uma grande vitória, que é poder convocar, que é poder chamar essas pessoas. Eu não tive a mesma situação na CPI dos planos de saúde, esvaziada e acabada, e as pessoas sem resposta. O presidente era o Wellington. Infelizmente, não conseguimos prosperar. E nós sabemos que todo esse avanço da ciência
inclusive da Fosfo, que eu acredito, certo? Que eu acredito, só funciona, né, em outras situações, em outras doenças, com planos de saúde. Não é à toa que todos estão migrando, já batendo quase que 50%, abandonando seus planos e indo para a rede pública, porque não há dinheiro para pagar. E aqueles que continuam a pagar com muita, mas muita dificuldade, assinaram letras pequenininhas, que na hora da descoberta de uma doença mais grave, também descobre que não há cobertura para ela de forma nenhuma. Então nós vivemos um grande engodo, que essa CPI com certeza não irá permitir. Não é verdade? Nós precisamos, como colocou o Rafael, buscar a verdade, ouvindo todos os lados, mas buscar a verdade. Então, quero dizer, presidente, que estou muito orgulhoso de estar aqui com o senhor, com a sua presidência, com os deputados que estão aqui, com o Rafael, com o Hélio, com o Gileno, também com o Madalena, com outros que poderão participar, dizer que há muita esperança envolvida nesse trabalho que nós estamos realizando e que nós não temos o direito de decepcionar, porque aqueles que esperavam, né, da Fosfo estão assim bastante decepcionados porque não houve um prosseguimento. Então, parabéns, presidente, pelos trabalhos, pelas convocações, e estaremos aqui juntos. Só para concluir, eu queria lembrar que o foco desta CPI, o objeto dela, até legalmente, né, ela tem um objeto. Esse objeto é exatamente ver as pesquisas que foram realizadas, por que elas não apresentaram, se cumpriram o protocolo assinado. E se não cumpriram, que sejam refeitas. É esse o nosso objetivo, né? Então, nada mais havendo a Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Ricardo Madalena. Parabenizar pelas suas palavras, cumprimentar Rafael Silva pela propositura desta CPI. E, obviamente, o objetivo nosso é ver se os testes seguiram os padrões recomendados pela Anvisa, fase 1, fase 2. E vamos apurar com responsabilidade, imparcialidade e transparência. Agora, quem cometeu crime de responsabilidade terá que pagar por isso. Muito obrigado. Em nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Obrigado. Muito bem, presidente. Muito bem para todo mundo. O que eu faço?